iniciar a nossa aula de hoje aí, tá? Com a oração. Peço que nesse momento a gente tenha focado na nossa aula aí, tá bom? Oremos. Querido e amado Deus, mais uma vez obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por essa semana, pela tua misericórdia em guardar a nossa saúde, preservar a nossa vida, nos livrando do mal, Pai. Obrigado por esse momento juntos mais uma vez, pela presença do teu Espírito Santo nos guiando, Pai. Que a palavra, que esse estudo seja a nossa fonte riquíssima, Pai, de aprendizado, também na prática, meu Senhor amado. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É isso que eu te peço, e oro e agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Deixa eu compartilhar aqui. Então, pessoal, eu vou dar sequência aí. Dá um joinha aí para saber se está todo mundo me ouvindo. Está ouvindo, né? Beleza. Então, eu tinha parado nesse slide aí que o Anderson está mostrando, que fala que Jesus não chamou as pessoas altamente capacitadas, né? Então, eu tinha parado nessa citação de Philip Yancey: não posso evitar a impressão de que Jesus prefere trabalhar com recrutas nada promissores. Quer dizer, Jesus trabalha com essa matéria-prima que somos nós, pessoas simples, pessoas fracas, pessoas, vamos dizer assim, da periferia. Ele não está atrás de celebridades, de gente com QI altamente elevado. Não é que eles não são amados, não é que eles não sejam importantes, mas a gente vê na história bíblica Deus chamando pessoas simples, né? E também chama esses, mas vamos dizer assim, que Deus que nos capacita para que a gente faça algo para Ele. E a gente não pode se esconder atrás das nossas dificuldades, timidez, desqualificações, porque é o poder dele que age através de nós. Aliás, Deus é contra a autossuficiência. A graça bastou para o apóstolo Paulo porque quando ele se sentia fraco, é que ele era forte. E não quando ele se sentia bem, que Deus agia. Mas, como o João Batista falou, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aí, na sequência desse texto, tem uma proposta que é essa: todo discípulo foi chamado para ser discipulador. Então, meus queridos e queridas que estão me ouvindo aqui, a gente se converte a Jesus, se torna um novo convertido. Na verdade, a gente nasce de novo. E aí a gente começa um processo de ser discípulos. Ser discípulo é fazer parte de um conjunto de treinamento que a gente recebe. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas geralmente alguém nos leva para Cristo. Vocês aí, teve alguém que levou você para Cristo, Rosária? Está me ouvindo, Rosário? Sim. Teve? Ok. Você, Kátia? Sim, com certeza. Alguém falou do evangelho para você, ou você foi num culto assim e foi só a pregação? Não, me levaram e oraram muito por mim, tenho certeza. Ah, ok. Anderson? Com certeza, né? Assim como a Kátia, acho que o joelho do pessoal teve calejado por mim também, Kátia. Rapaz, mas sim, já foi, sim. Então, eu creio que Zé Roberto e Ido também, né? Sim. Alguém falou para mim. Muito bem. Dou graças a Deus de já ter nascido já nesse caminho, já. Então, Ido, você nasceu, mas você não nasceu salvo. Você nasceu e teve um momento que você, por sua própria decisão, você creu. Você entregou a vida para Jesus, não teve? Sim, não tenha dúvida. Ah, então. Alguém, seja o pai, seja a mãe, seja um tio, alguém falou, né? Só que a gente não pode estagnar
a gente não pode parar apenas como discípulo. Nós somos discipuladores. Posso continuar falando, eu aparecendo na tela, não? Sim, tá normal. É que vocês... Normal, né? Por enquanto, sim, como vocês Edgar. também estão vendo Oi? Por enquanto, sim, pode seguir com o vídeo. Tá. Então, pessoal, eu quero só... Opa, apertei sem querer. Pessoal, eu quero, assim, chamar a atenção nossa que você foi chamado não apenas para ser um discípulo. A palavra discípulo vem de aluno, né? Igual aluno. Você foi chamado para ir além, para ser um discipulador. Então, a gente não pode parar não podemos deixar de dar sequência a esse treinamento de pessoas. Lembra de Mateus 28, que a gente viu na semana passada? Jesus falou, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, nós somos chamados para sermos discipuladores. E o discipulado começa na nossa casa. Se você é mãe, ou se você mora com alguém, você influencia. Porque discipular é influenciar. Aí você fala assim, mas eu não tenho filhos para eu discipular. O apóstolo Paulo também não tinha filhos. E tem outros homens e mulheres da Bíblia que não tinham filhos, mas a gente pode ter filhos espirituais. Então, quando você influencia alguém, você ensina as coisas que você aprende de Jesus, você está treinando pessoas. Você está ajudando pessoas a crescerem no conhecimento e na prática da vida cristã. Então, essa é a proposta, tá? Do treinamento da igreja. Você foi chamado, é óbvio que adorador também, mas a gente não vive só adorando a Deus. A gente tem que trabalhar também, né? Então, discipular é uma maneira também de adorar. Ok, vamos em frente. Alguém de vocês pode ler essa definição para mim? O que é um discípulo? Um cristão Alô? comprometido em seguir a Cristo, que tem fome de Deus e busca crescer espiritualmente através da Bíblia, da oração e do seu engajamento na igreja local, IPG, para servir, evangelizar e discipular. Ok, o que você acha, Kátia, dessa definição? Eu acho que está bem definido, né? Pessoa que é um discípulo, ele tem que amar a Deus e tem que também estar comprometido em passar a palavra para outras pessoas que não conhecem a Cristo ainda. Isso mesmo. Realmente, discípulo é comprometido, né? Porque quando você pensa na multidão, a multidão seguia Jesus, mas não tinha compromisso. Eles eram observadores. Não sei se eu já comentei com vocês, a mesma multidão que gritou quando Jesus chegou no jumentinho, né? Viva, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Foi o maior auê. E estendiam até as roupas no chão para Jesus passar. Pegaram palmas, aquelas árvores para agitar. Todo aquele auê, Jesus entrando em Jerusalém. Essa mesma multidão, apenas uma semana depois, gritava o quê? Crucifica-o. Crucifica-o. Quer dizer, a multidão vira massa de manobra na mão do líder mau, né? Os líderes estavam com inveja de Jesus, manipularam a multidão para crucificá-lo. Então, a multidão, ela é sem cabeça, né? Vai onde alguém se apresenta para liderar. Então, Jesus está formando discípulos, pessoas altamente comprometidas. Aí a gente pergunta assim, será que todo mundo na igreja é discípulo?
Ou tem gente que está na igreja e faz parte da multidão, né? É para a gente refletir sobre isso, né? Porque Jesus está sempre trazendo as pessoas da multidão para se tornarem discípulas, né? É como se a gente tivesse vários círculos assim. No núcleo central tem os discípulos. Aí em volta tem os, vamos dizer, os membros da igreja e frequentadores. Depois, no círculo mais externo, tem os visitantes, frequentadores ocasionais, curiosos, amigos do evangelho. Então, ainda hoje, tem pessoas que não têm baixo compromisso. Discípulo mesmo é quem está ali no núcleo, né? Quem está ali obediente, negando seu ego, sustenta a igreja, testemunha, luta contra o pecado e está fazendo diferença na sua realidade. Então vamos prosseguir. Aqui tem 3 marcas de discípulo só em João, tá, pessoal? Para não ficar extenso, eu nem peguei outras referências, mas até porque vocês vão aprender sobre discipulado em muitas outras situações, mas só em João aqui, tá? Eu queria pedir para cada um ler uma dessas passagens para mim. Alguém, é tudo em João aqui, João 8:31, quem pode ler? Depois, João 15, 4, 5 e 8 e João 13. Vamos ler aí? Eu leio 8:31, pastor. Uhum. 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, Zé Roberto, você está vendo aí a marca de um discípulo, né? A permanência, né? E é o próprio Jesus que está falando, se você permanecer. Então, a palavra, ela é o guia, é a bússola, é o mapa do cristão, né? Permanece na palavra, ok? Certo. Outra pessoa lê João 15, 4, 5 e 8. Eu leio. Uhum. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Você leu o 8 também? O 15 5, e né, 8. também? 15, 4 e 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. É um desafio, né, Rosária? Se Muito. vocês darem frutos, vocês serão meus discípulos. Então, o discípulo, ele não é estéril. Não é verdade? Ele está sempre arranjando maneira de dar fruto. Agora, tem 2 tipos de frutos. Tem o fruto que é a alma, a gente ganhar pessoas para Jesus, e outro fruto é o fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, fé, bondade, mansidão, domínio próprio. Então, são frutos, assim, que Deus quer colher da nossa vida, né? Uma vida transformada e também a gente está semeando a palavra de Deus. Está vendo que discípulo, ele está sempre levando adiante, né?
Ele não fica, não é discípulo só para ele. Muito bem. E o terceiro ponto, que pratica o amor, a Kátia lê? Sei. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu amei, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Percebeu, Kátia, que é o próprio Jesus que está definindo aí, né? Se vocês amarem uns aos outros, serão meus discípulos. Então, essa marca do amor mútuo do cristão faz parte de quem nasceu de novo. Então, a gente ama os irmãos, a gente quer estar junto. A gente não consegue imaginar a nossa vida de cristão sem igreja, por exemplo. Porque se a gente ama os irmãos, que é o que Jesus falou aí, faz parte dessa pessoa que sabe o valor do corpo, o valor de relacionamentos. Então ele ama. Quem não tá, não faz parte do povo de Deus, não sabe o que isso significa. Às vezes alguém pode até questionar vocês, puxa, mas que é isso que vocês vão tanto na igreja, vão toda semana na igreja, não basta uma vez por mês? Não basta uma vez cada 6 meses? Agora, a gente sabe que igreja não é só ir, né? Igreja tem o aspecto do pertencimento, né? Relacionamento, que foi um dos pontos que a gente aprendeu. Só para refrescar nossa memória, qual o nome desse ponto que a gente está estudando agora? É o capacitação, ok? Capacitação. A igreja nos capacita a sermos discípulos. Então, aí são marcas do discípulo. E continuando, tem uma outra afirmação aí de um professor de teologia, que o Anderson vai mostrar. O discipulado é imperativo para todas as igrejas e para a igreja toda. A igreja que não está fazendo discípulos, ela está deixando de preparar a próxima geração. Se a gente parar de fazer discípulos, vamos produzir cristãos muito rasos, muito fracos. E, infelizmente, dizem que o Brasil tem 30 ou 40 milhões de cristãos. A pergunta que fica é: qual é o impacto que esse povo está fazendo no mundo? Porque, infelizmente, muitos cristãos rasos, muitos cristãos que não conhecem a palavra, não está fazendo diferença, segue falsos mestres, falsos ensinos, e a igreja deixa de ser relevante para o mundo, né? Infelizmente. Mas a gente tem que fazer discípulos. Então, dando continuidade, esse texto agora fala que o discipulado estava no DNA da igreja de Jerusalém. Então, apesar de não aparecer a palavra discipulado aqui, tudo isso faz parte de discipulado, que são, quando a igreja nasceu, eles estavam juntos, eles vendiam, e aqui, naquele momento, vendiam até coisas pessoais para doar, porque quando alguém passava necessidade, a pessoa até que tinha recursos vendia alguma propriedade para ajudar os irmãos. Uma época de fome em Jerusalém, eles perseveravam, eles adoravam, né, louvando, e fala que eles contavam com a simpatia das pessoas, porque as pessoas viam o amor que a comunidade tinha, e isso era contagiante. Eu fico feliz com a nossa igreja e outras igrejas atuando em meio à pandemia, contando com a simpatia das pessoas. Eu falei de uma crítica que eu ouvi ontem, né? Mas certamente há muitos elogios também, e uma boa impressão no nosso bairro, por a gente não ser apenas um prédio
de pessoas voltadas para si mesmas, né? Então, o discipulado é esse movimento que extrapola as quatro paredes do prédio. Amém. E agora a gente vai ver alguns tipos de discipulado, tá? Esse aqui é um discipulado, vamos dizer assim, formal, né? É o participar na igreja, cultos, escola bíblica, classe de integração e as matérias do portal. Certamente vocês passaram pela classe de integração, que a gente chama de vida cristã, não é verdade? Eu creio que vocês todos aqui já passaram ou já fizeram outras matérias também. A pergunta é, isso é discipulado? O que vocês acham? Eu acho que acredito sim, que professor. sim. Muito bem. Pessoal, a palavra discípulo aparece muito nos evangelhos. E no livro de Atos aparece pouco. Porque o que Jesus queria ensinar para nós é que a convivência com a igreja também é discipulado. Lembra quando a gente estudou nos relacionamentos, os relacionamentos recíprocos? Vocês lembram? Uns aos outros? Sim. Quem lembra? Orar uns pelos outros, ensinar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, servir uns aos outros. Tudo isso é um discipulado. Pode ser que eu consiga, em contato com algumas pessoas, ter um alcance que o Anderson não teria com aquela pessoa que eu estou tendo contato. Talvez pelo meu histórico, pela minha ligação com aquela pessoa, mas de repente o Anderson também tem contato com pessoas que eu não consigo influenciar como ele. Talvez a pessoa olhe para o Anderson e fale, o Anderson, ele nem é pastor, ele é um trabalhador como eu, e ele me entende, eu vou me abrir mais com o Anderson. Então o Anderson vai ser um discipulador daquela pessoa. Já um outro vai chegar para mim e vai abrir o coração para mim e não vai abrir o coração para ele. Isso é normal. Faz parte, as pessoas se identificam mais com certos perfis, não é? Então, Rosária, às vezes você vai ter uma palavra tão certeira na vida de alguém que outra senhora não vai ter. Mas você, do seu jeito, do seu dom, Deus vai te usar para, num certo período, ajudar alguém. Então, tem o discipulado da igreja, que a gente está chamando aqui de formal, né? A pessoa participar dos cultos, da escola bíblica, do treinamento. Aí, nessa lista aí, tem os pequenos grupos também, que também é uma outra forma de discipulado, porque a gente vai convivendo, vai conhecendo mais de perto, vai participando da vida. Isso é um discipulado também. Tudo isso é discipulado. E o pessoal? O pessoal é quando a gente intencionalmente se dispõe a ficar mais perto de alguém para ajudar aquela pessoa, e geralmente um novo convertido, a crescer na fé. Eu estou usando esse livreto aqui para ajudar novos convertidos. São 8 passos para a vida cristã. Ele é um acompanhamento imediato para ajudar o novo convertido. Algum de vocês já fez esse aqui? Ou você recebeu essas lições? Alguém recebeu? O Anderson? Mas você já era convertido quando você chegou, né? Você quis fazer, então? Você, Kátia, já fez esse curso? Já? Quem passou esse curso para você?
A Kátia está me ouvindo? Foi o pastor Paulo. Pastor Paulo. E você, Rosária? Eu não me lembro. Eu me lembro desse livrinho que eu acho que a Rosângela comentou comigo, mas eu não me lembro de ter acesso a ele. Tá. Zé Roberto, não estou falando só desse curso. Alguém deu algum treinamento para você assim? De algum curso de discipulado, Zé Roberto? Eu, assim, quando assim que eu entrei na igreja, o pastor Gilberto, ele fazia aquele ganho 1 por 1 aqui em casa. É parecido com esse aqui. É que ele é mais demorado aí do que esse, né? Esse só tem 8 lições. Mas eu peguei depois aí na igreja também esse livrinho, 8 Passos, e eu falei, não sei se foi com o João, com a Rosi, parece. Uhum. Mas eu fiz esse... O importante é você teve algum treinamento, né? O Sim. Ido teve, Ido? Ainda não tive, pastor, ainda não tive acesso, não. A sua esposa? Também não. Também não. Pois é, seria bom. Qual o PG que você está, Ido? Do Vitor. Do Vitor? Isso. Então pede para ele te dar esse curso, porque ele está interessado em usar esse curso com as pessoas, tá bom? Ah, vou falar sim. E então ele está disponível para vocês pedirem aqui para a secretária, e quando alguém se converter no seu PG, você pode, é fácil, são só 8 lições, e ele prepara a pessoa para integrá-la à igreja. Então, fica aí essa recomendação, tá? Agora, se você perceber que a pessoa precisa de mais ajuda, então você pode dar continuidade. Mas eu quero lembrar que discipulado não é só dar um curso desse. Discipulado é a gente trazer a pessoa mais perto, é ter mais contato, é cuidar dessa pessoa. Às vezes tem reunião que nem tem uma lição dessa para ministrar, e sim conversar como é que está a vida dela, está lendo a Bíblia, ler um texto da Bíblia com ela, está com frequência cuidando dela, até ela está tendo mais segurança e aprender a ler a Bíblia e a interpretar da sua própria capacidade. Então, isso é um processo, né? É bom quando alguém cuida de nós. Isso nos faz ficar mais firmes, né? E a gente, quando presta contas, a gente cresce mais rápido, né? Então, Edgar, um tempo atrás, quando nós estávamos na época do pastor Gilberto, né? E nós tínhamos esse propósito de cada um aproximar de um novo membro, assim, de um novo convertido na igreja, e fazer esse trabalho de convertido. Na época, eu me lembro que eu me aproximei do Aguinaldo da Marcelene, que hoje está em Sorocaba, né? Ótimo. E aí, nós ficava conversando, às vezes chegava domingo de manhã, assim, dava um jeito de aproximar perto dele, puxar um assunto, puxar uma conversa, e sempre fomos conversando, e sempre acabamos sendo bons amigos até hoje. E depois também, em seguida, eu não parei, continuei, né? Inclusive o João Brandão também, quando chegou na igreja, também fiz a mesma coisa, cheguei perto dele, comecei a conversar, indagar sobre o trabalho, sobre a vida da família. E daí nós fomos para um acampamento e nós passamos no mesmo quarto, dormimos junto, eu, ele e o Aguinaldo. E aí eu contei para ele e nós oramos junto. É muito legal essa parte de... E é muito bom mesmo, assim, para a pessoa se sentir segura, né? O novo convertido, ele precisa de uma segurança, de uma firmeza, assim, nesse lado, né? Lado prático, né? O que eu tenho falado para o pessoal da nossa recepção, Zé Roberto, como vocês sabem, os PGs é que recepcionam as pessoas na igreja. Então, além dos nossos contatos pessoais do dia a dia, que a gente tem com pessoas que a gente tem contato durante a semana, eu estou falando agora da igreja, quando recepciona alguém, já encaminhar aquela pessoa para o seu PG, porque aí se ela é visitante e ela fizer uma decisão, o melhor é que a pessoa do PG acompanhe essa pessoa, porque aí vai estar mais ligado nela, vai estar mais perto dela, e vai fazer um trabalho sequencial. Legal. E tem gente, agora tem alguns que vêm de outra igreja já bem adiantados, já frequentaram vários anos outra igreja, já tem uma boa base bíblica,
Mas ainda assim, quem recepciona aqui já encaminha para um PG, para a pessoa continuar aprendendo e crescendo, né? É muito bom mesmo. Então deu para entender aí, né, pessoal, que o discipulado não acontece só no âmbito pessoal. Bom seria se todos os cristãos estivessem atuantes em todas essas áreas, tanto recebendo o treinamento, quanto também cuidando de alguém. E Deus vai colocar na sua vida pessoas que você vai olhar para elas e você vai falar, eu preciso ajudar essa pessoa, eu vou me importar com ela, eu vou ajudar esse novo convertido a crescer. Né? Amém. É o que muitos estão fazendo, graças a Deus. E aí, próximo slide, na sequência, o ensino é importante, a obediência é mais importante. Não adianta a gente ficar aprendendo na igreja só para nós. É obedecer o que Jesus fala os outros, né? Obedecer a Bíblia ser real na minha vida. Ok? Próximo. Eu já falei sobre Mateus 28, que lá fala em ensinar a guardar, por isso que esse retorno aí, o foco é a obediência. Agora eu vou pedir para o Anderson ler para mim essa citação desse livro. Acostumados a sempre sentar e sugar, os degustadores de sermões em muitas igrejas se tornam peritos em criticar pastores e murmuram quando suas necessidades não são supridas, como nos afastamos do cristianismo do Novo Testamento. Quando Pedro definiu a igreja como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2,9. Então, aí vocês estão vendo que esse livro faz uma dura crítica às pessoas que frequentam a igreja só para ouvir sermões. Ficam peritos em criticar, gostou ou não gostou, né? E nem sempre o pastor está tão bem, né? O pregador não está tão bem, mas quem quer aprender sempre vai perceber que Deus vai ensinar alguma verdade para ela. Deus sempre fala conosco, mesmo quando às vezes o pregador não tem aquele estilo que a gente gostaria, ou sei lá, por algum motivo a gente tem dificuldade para aprender com ele. Mas a gente sabe que Deus continua usando outros meios para o nosso crescimento, como a gente viu, não é? Mas tem muita gente que virou frequentador de igreja, mas não traduz durante a semana, em prática, nada que a pessoa aprende, né? Tomara que não seja realidade em nós, mas a gente sabe que existe. Até porque a próxima citação dá um dado aí até assustador. Olha para você ver. O que diz aí, Zé Roberto? Pesquisadores repetidamente têm descoberto que na maioria das igrejas, 10% das pessoas fazem 90% do trabalho. O que vocês acham dessa estatística? Olha, é um dado muito grave, né, pastor Edgar, porque só 10%, né, pelo menos a metade teria que estar trabalhando, né? Bom seria o 100%, né, Zé Roberto? O certo é cada crente um discípulo, né? Já pensou como seria bom isso? Agora, se 10% da igreja carrega a igreja nas costas, agora eu acho que ele pegou ele pegou pesado aqui. Eu não acho que seja a realidade da nossa igreja. Né? Acho que tem muitas igrejas assim. Por exemplo, nós fizemos uma pesquisa, mas é uma pesquisa já antiga, que tem mais de 10 anos. Nossa taxa de contribuição financeira, que dá para medir, né? Quando você pergunta para a pessoa se ela contribui, se ela dá o dízimo e tal. Então, nós conseguimos uma taxa de 40%.
Mas aí foi só sobre a parte de finanças, né? A gente não perguntou sobre outros comprometimentos, por exemplo, como que a pessoa, se a leitura da Bíblia, como é que a pessoa está reservando tempo a sós com Deus, que isso também mostra engajamento, né? Uhum. Agora, já aconteceu da gente fazer um evento e ter pouca gente para participar, pouquíssimas. Então, é um desafio. É um desafio constante a gente elevar o nível de compromisso das pessoas. Ô Edgar, Sim. só complementando aí o que você vem falando já na nossa aula aqui, você vê que eu não vou assustar vocês, tá, gente? Vocês possivelmente, futuramente, grandes líderes de PG ou pastores, né? E como nós estamos falando de discípulo, que nós achamos que discípulo ou líder de pequeno grupo é só para fazer uma parte, né? Se vocês pegarem Marcos 6, no versículo 35 e 36, na primeira multiplicação de pães lá e peixes, após Jesus pregar, né, falar do evangelho para as pessoas, no versículo 36, 35, os discípulos vão dizer assim: já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram de Jesus e disse: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo que possa ir aos campos povoados vizinhos para comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê vocês algo para comer. Eu finalizo na parte A do versículo 37. Os discípulos, eles achavam que já tinha feito a parte deles, né? Que é pregar o evangelho. Depois, vocês se viram para comer. Mas Jesus vai mostrar uma lição muito nobre, né? Não. Nós precisamos também agir dessa forma. Existe a outra parte social. E é muito interessante que é o que nossa igreja faz hoje, né? Não é simplesmente falar para aquela pessoa, Jesus te ama ou algo parecido, se é um pecador, mas só isso, né? Ser discípulo, ser líder de pequeno grupo, ser pastor, eu digo que você precisa exalar o cheiro das ovelhas. Você precisa descer do escritório e ir para o campo, né, missionário, né? Tá lá junto, ver se a pessoa passou. Muito bem disse que sobre o relacionamento, às vezes eu estou próximo de uma, ele está próximo de outra e assim sucessivamente. É aconselhar, é discipular, é conversar, ser psicólogo, ser amoroso. Você precisa repartir os seus bens, doar para quem realmente precisa. Acho que o Ido pegou bem no comecinho da nossa aula, passou a Edgar, estava no telefone, falando com a pessoa aí, né? Então, é muito mais do que só pregar o evangelho, né? É você, como eu disse, é você descer do escritório e exalar cheiro de ovelhas aí, né? Exatamente. E eu gosto daquela passagem que os discípulos estão no Monte da Transfiguração, que Jesus resplandeceu uma luz assim sobrenatural, até veio Moisés, veio Elias, eles estavam conversando com Jesus, inclusive sobre a morte que Jesus iria passar, porque eles vieram do Antigo Testamento, né? Eles falaram de Jesus, e aí Pedro e mais dois estavam tão empolgados que falaram: vamos fazer uma cabana aqui para nós, vamos morar aqui no monte, aqui tem efeito espetacular, o mestre está todo aqui resplandecendo, vamos morar aqui em cima, olha o que passou, o culto estava tão maravilhoso, né? O impacto de Jesus ali. Aí chegou o momento que Jesus fala: vamos descer. E quando eles desceram da montanha, o que tinha que fazer? Apareceu um cara endemoniado. Então isso faz lembrar que a gente participa de culto, é gostoso, ouve a palavra, a gente se anima, mas aí a gente volta para o dia a dia, tem demônio para todo canto, em nosso dia a dia, a luta é espiritual, a gente está numa guerra espiritual, mas a gente tem que saber que a gente não vive só de culto, né? Tem que praticar o que a gente ouve na guerra, né? As lutas que a gente passa de várias maneiras. Então, vamos continuar aí com nossos slides. Aí tem uma comparação agora que fala que a igreja que é edificada em torno do ensino é centrada no professor.
Igreja que é edificada em torno da obediência é centrada em Jesus Cristo. É claro que o ensino é importante, mas a gente tem que lembrar que Jesus chamou para um relacionamento diário. A igreja a gente vai uma vez, faz um curso uma vez ou duas por semana, mas Jesus é um relacionamento todo dia. Ele falou, permanecei em mim. Então, obediência a Jesus, todos os dias. Ok? Então, não só ficar aprendendo, é questão de obedecer, praticar a palavra. Aí o próximo texto fala que uma igreja missional é uma igreja voltada para a capacitação de seus membros. Já temos falado de ser uma igreja missional. Uma igreja missional, todo mundo tem uma missão, não é só a liderança. Todo mundo tem uma missão. E aí o próximo slide fala que cada cristão recebeu uma missão. Alguém lembra de Atos 1:8? É um texto muito conhecido. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria, até os confins da terra. Isso foi dito para todos os cristãos. Não foram só para os apóstolos não. Foram para os 120 que se despediram de Jesus quando ele subiu ao céu. E aí tem essa frase, cada igreja o equipa para cumpri-la. Então, é o que a gente está fazendo agora. É um treinamento de capacitação. E agora, pessoal, a gente vai entrar, falando ainda de capacitação, os 4 T's. E a gente vai falar hoje, não vai dar tempo falar sobre todos os 4, mas eu quero adiantar o primeiro, que é sobre o tempo. Então, está com a letra T, porque é uma maneira de nos ajudar a lembrar as nossas responsabilidades como cristãos. 4 T's, começa com a letra T, né? Tempo, talento, tesouro e testemunho. Então, o tempo. Vamos ver como que a gente pode ser capacitado quanto ao tempo. Começando com esse versículo de Salmo 90:12, que é o próximo slide. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. É uma oração, né? O Salmo 90 foi escrito por Moisés e ele pede para Deus, para ele cuidar bem dos dias dele, para que os dias não passem apenas cronologicamente, mas passe com sabedoria. Eu acho que cada um de nós quer aproveitar bem a vida, né? No sentido de sermos úteis para Deus e sermos sábios. É uma linda oração essa. Então, o próximo slide fala cada cristão é o responsável pela boa administração do seu tempo. Então, o seu tempo, quem cuida é você, não é? Como que a gente usa. Quando a gente está num trabalho, se você trabalha no escritório, se trabalha numa empresa, você tem uma supervisão ali. Vamos dizer que você é meio controlado, mas fora dali, você é responsável. E no caso dos maridos, a gente tem fiscalização também em cima do nosso tempo, quando a gente fica sentado demais no sofá. Estou certo ou estou errado, Anderson? Anderson, você tem fiscal aí quando você está demais no sofá, não? Ah, sempre. Fiscal direto, não tem como não. A fiscalização... fiscalização não chega, não é só na minha casa. Bate na popa, bate na porta. Eu sou fiscal. Aí, ó. Entendi. Tá vendo? Edgar, deixa eu só fazer uma observação em cima até do salmo que você colocou. Eu também posso considerar que ele também está dizendo para mim valorizar as coisas mais importantes da vida, em questão de tempo também? Sim, porque ele pede sabedoria, né? Contar os dias, alcançando um coração sábio,
tem a ver com isso também. Boas escolhas, decisões, discernimento, tudo isso faz parte, né? Me ensina a viver, Senhor. Não apenas esperar as coisas acontecerem, a cronologia, o calendário passar, né? A planejar, uma série de... É tudo ligado aí. Então, pessoal, tem o Eclesiastes 3, que é o próximo slide. Eu não vou ler agora, para não tomar muito tempo, mas esse é aquele famoso versículo que fala tudo tem o seu tempo determinado, né? E há tempo para tudo. Inclusive, tem uma hora que ele fala lá, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. A gente está vivendo a época de deixar de abraçar de maneira obrigada, né? Mas esse texto aí fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu, ou do sol. Não lembro agora se é do sol ou do céu, mas há tempo para tudo. Então, do sol, Deus não vem para cá. Do sol? Isso, do sol. Tá, obrigado. Deus não vem aqui avisar para você como é que você vai organizar seu dia de amanhã. Ele nos deu aqui o quê? Cérebro. Alguém já disse, Deus não faz por você aquilo que é sua responsabilidade fazer. Então a gente tem que justamente pedir discernimento para sermos bons gestores do nosso tempo, não é? Eu, por exemplo, fico espantado quando alguém fala para mim que fica 3, 4 horas assistindo uma temporada de Netflix. Eu falo, como é que a pessoa tem tanto tempo assim para, né, ficar sentado, plantado? Será que não tem? Porque eu não dou conta, todos os dias tem coisas que eu não consigo terminar, né? Não sei vocês aí, de repente eu estou puxando a orelha de alguém aí, eu nem estou sabendo, né, Ido? Brincadeirinha aí. Eu vou ficar até quieto. Brincadeirinha, velho, só para agitar você aí. Então vamos continuar aí, pessoal. Então, para administrar o tempo, olha aí algumas dicas. Priorize o reino. Olha, pessoal, não sou eu que estou falando isso aqui, tá? Quem é que está falando? Jesus. Busca primeiro o reino de Deus. Pessoal, a gente não pode estar dentro do nosso DNA de crente. A gente vive para o reino. Nós não somos mais desse mundo. A gente está aqui, temos responsabilidade, temos compromissos, mas a eternidade comparada com esse tempo tão curtinho que a gente que a gente vive, a eternidade que não tem tamanho, é tão infinito. Então a gente já tem que ter esse olhar. Eu preguei recentemente Colossenses 3:1, para a gente pensar nas coisas de cima e não nas coisas da terra. A gente tem as obrigações, mas o que dirige nossa vida é do ponto de vista de Deus, né? Então, buscar o reino de Deus primeiro, reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Provérbios 3, a partir do versículo 5, fala sobre isso. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Senhor, eu devo fazer esse curso ou não devo? Eu devo comprar esse imóvel ou não? Senhor, ajuda-me a conversar com tal pessoa. Tudo a gente pedir para Deus, para nos dar direção. Buscar sempre o que Jesus faria se ele tivesse em meu lugar, né? Uma boa pergunta para a gente fazer diariamente. E buscar o reino significa primeiras horas do dia, tá? É o próximo slide aí. Há muitos anos que eu prefiro... Isso aqui não é uma regra, tá, pessoal? Mas assim, como era uma prática de Jesus, esse versículo Marcos 1:35, fala que Jesus se levantava alta madrugada, ia para um lugar deserto e ali orava. Então, como Jesus praticava isso, eu adotei para a minha vida também. Então, eu prefiro orar assim que eu acordo.
Aí passo um tempo ali na palavra, em oração, e hoje com os recursos, né? Enquanto eu estou tomando café, eu uso esse microfone aqui, que eu sou o primeiro a acordar, depois que os filhos vão acordar, e a Sandra também, então eu fico ouvindo a Bíblia, com o celular no bolso, e aí eu fico ouvindo a palavra de Deus, enquanto eu estou ali tomando café e lavando alguma louça. Então, porque eu prefiro nos primeiros momentos do dia, porque depois eu tenho interrupções, ou as minhas tarefas, aí a gente vai deixando para depois, aí no final do dia acaba ficando cansado, a mente já com tanta informação, né? Então, eu sigo essa prática aí, tá? Agora, se você fala assim, não, pastor, o melhor horário para mim é na hora do almoço, ou à noite, você consegue mas o importante é você separar um momento para falar com Deus. Quando eu trabalhei em banco, era num prédio que eu trabalhava, eu almoçava rápido e eu ia para a escada do prédio, porque as pessoas vão de elevador, quase ninguém da escada, e lá no banco eu sentava na escada e tinha meu tempo com Deus ali, sem ser perturbado, sem ser incomodado. Eu sei que a gente tem que procurar, né, assim como Jesus, um lugar solitário para a gente se concentrar e poder falar com Deus, né? Então, faz parte, inclusive, do discipulado, né? Porque Jesus é o maior discipulador. Jesus continua sendo o nosso discipulador. A gente não pode aprender de mim, ele disse em Mateus 11:28. Pastor Edgar, Okay? e eu vou fazer uma complementação só. Uma pergunta, né, como se diz, assim, o tempo de oração. A gente ora, de uns tempos para cá, eu e a Terezinha aqui, nós estamos orando pela pandemia por todos, né? A gente orava, tipo, assim, uma meia hora. Agora nós estamos gastando 2 horas, até 3, de manhã e à noite. É normal assim, tanto? Porque, olha, parabéns, né? Porque, olha, eu vou te contar. Quanto mais... Hum. Não, você está aposentado e você tem essa disponibilidade, né? O ano passado, na pandemia, antes do meu filho casar, o Lucas, a gente orava de manhã e cada um falava de um versículo que estava aprendendo. Era um tempo muito gostoso. À noite, a gente fazia a mesma coisa. Tá. Então, nós tivemos bastante tempo como família, assim, e hoje, quase todo dia, a gente, um deles chama para orar. Então, às vezes não dá para ler a Bíblia juntos, que aí cada um lê particularmente, mas a gente usa esse recurso. O que Deus falou para você hoje? Aí um falou isso para mim, pai, falou isso, eu falo o que Deus falou para mim na minha leitura bíblica, a Sandra também. Então isso aí é um tempo também legal, né? Legal, né? Mas eu digo assim, pela demora, 1h30, 2 horas, assim, orando. Não se preocupa, se você tem tempo. Eu queria ter esse tempo aí para estar com... É que te lembra, por exemplo, a gente orando, né? Lembra dos pastores. Tem dia, por exemplo... Lembro. Então, tem dia que eu vou caminhar no parque, aí eu deixo para fazer minha devocional lá no parque. Eu vou caminhando e falando com Deus. E aí demora 1 hora, 1h30, conforme o dia, né? Não é todo dia que eu posso, né? Certo. Ok? Aí você tem que elaborar isso, mas não se preocupa. Passar tempo na presença de Deus, né? Tem homens da história aí, grandes teólogos, que passavam 2, 3 horas em oração, falando com Deus, e falam isso, né? Nos seus livros. O do Zé é quase uma vigília, pastor. Tá fazendo a vigília. Graças a Deus. Assim, né? Pastor, porque assim, a gente começa falando pelos membros, depois vai para os missionários, um por um. Aí cita a esposa, nome, filho. Depois senta, lembra de um irmão da igreja, a gente ora para aquele irmão da igreja. Depois pelos pessoal da pandemia que estão sofrendo, né? E aí a gente vai citando um por um, vai falando assim. Um diz amém, o outro ela para um pouco, depois eu termino. E a gente fica assim, né? Fico muito feliz. Hein, Zé Roberto? Eu fico muito feliz de ter intercessores assim, que estão sustentando a nossa igreja, viu? Amém. Fico muito feliz. E nós oramos pelos pastores, pelos missionários, e nós estamos lendo agora o segundo livro aqui, nós estamos em Gênesis, né? Então nós estamos terminando o Êxodo. Então cada dia nós lemos um capítulo. A gente lê um capítulo, conversa sobre ele um pouco,
algumas conversas, alguma ideia assim, depois a gente vamos para oração. E depois vamos tomar café, e depois aí, né? Amém. Amém. Me encoraja, né? Sabendo que você está fazendo isso. Porque pela pandemia não dá para sair muito, também não estou saindo para nada mesmo, né? Nem para André tem ido, porque com essa situação a gente está cuidando o máximo possível, né? Então a gente, igual mesmo hoje, eu não tive escapatória. A gente chamou eu para comer uma feijoada lá, eu tive que ir. Aí cheguei lá, Zé, ora por nós, tem um parão aqui. Tava ele, tava a Fátima, Iracema, Angelito, Genivaldo e eu e Terezinha. Vai recusar uma feijoada, né, Zé? E depois, seguinte, aí me leva em casa, vai eu levar uma lá na outra casa, a outra lá no Campo Limpo. Por isso que eu cheguei atrasado aqui, quase que eu não chego no horário. Mas foi um dia gostoso. Estou entendendo, quer dizer que esse povo, porque esses nomes que você falou, eu conheço todos, e ninguém... E o pessoal está fazendo aglomeração na casa dos outros para comer feijoada. Estou entendendo aí. E não podia, né, pastor Edgar? Entendi. Deixa eu encontrar esse povo aí, eu vou dar uma coça. A minha cheguei lá. Pessoal? A minha cheguei e falei, vou comer a minha em casa. Eu falei, arrumou um tapoerzinho, né? Fui lá, peguei, orei e trouxe a minha para casa. Mas aí tudo bem, só ficou eles lá. Mas eu estou evitando, porque realmente, né, pastor Edgar, eu estou tive problemas dessa Covid aí na família, perdi 2 tias, então a gente tem que cuidar. E tenho visto pessoal e amigos meus aí, que a coisa tem que cuidar mesmo, né? Enquanto não tomar vacina, né? É verdade. Para depois voltarmos ao normal. Mas tudo bem, graças a Deus. Né? Então vamos nos cuidar, né? Você já tem até parente aí que aconteceu aí com eles. Então, gente, nós estamos chegando aqui ao final da aula, tá? Nosso horário avançou aí. Eu vou continuar esse ponto do tempo, falta pouquinho para acabar, e tem os outros textos, eu vou ver se consigo na próxima aula, tá bom? Então, obrigado pela concentração de vocês aí até agora, né? E pedir para um de vocês orar aí, para Deus nos dar sabedoria durante a semana, para a gente fazer boas escolhas. Você pode orar hoje, Ido? Pode? Aí você só liga seu microfone, tá? Posso sim, pastor. Sim. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade de estar mais uma noite aqui reunido com essa aula importante para mim e para todos. Amém. E que o Senhor nos engrandeça cada dia, que aumente a nossa vontade de querer aprender cada dia, dá-nos sabedoria, dá uma semana abençoada para cada um, dá saúde para todos os que precisam aí, que estão vivendo por alguma dificuldade da saúde. Nos engrandeça, Senhor. Cuide da gente, aumenta os nossos discípulos a cada dia, aumenta o conhecimento de quem está aí para passar o teu nome, a tua palavra. Engrandeça cada um nesse momento. E que a gente sirva de exemplo para todos aqueles que ainda não conhecem de Ti. Eu oro assim agradecido em nome de Jesus. Amém.